As duas esposas, a Giza e a pastora Flávia. Boa noite, Giza. Tudo bem, amor? Vou só arredar essa florzinha pra cá. Ai, ai. Agora só falta esperar o Nando entrar aí. que eu... Hã? Não, aí o Nando entrou. Vou te convidar ele aqui pra gente poder dividir a tela. Ah, muito bem. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Tudo bem com você? Beleza, tá saindo bem a voz aí? Tá ótimo. Você tá com uma imagem muito bonita aí do fundo aí. Eu vou te falar que eu fiquei até com inveja agora, viu? Abençoado. Pode ter inveja? De leve pode, só um pouquinho. A inveja é santa. Ai, ai, ai. Mas tá tudo bem com você, né? Tudo jóia, meu amigo, graças a Deus. Muito bom. Bom, antes da gente efetivamente começarmos aí a nossa live, eu queria que a gente fizesse uma oração, né? Consagrando esse tempo aí na presença do Senhor e para que Ele pudesse nos usar aí para falar, né? Principalmente você, né? Para falar aí o coração das pessoas. Então, eu vou convidar todos que estão nos assistindo que fechem os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido e Pai amado, nós te adoramos, bendizemos o teu santo, precioso e maravilhoso nome, declarando a tua majestade, o teu governo e a tua soberania sobre as nossas vidas, pedindo, meu Deus, que a graça e a misericórdia do Senhor seja derramada de forma abundante sobre as nossas vidas nessa noite, e tudo que conversarmos aqui, Senhor Deus, seja para o engrandecimento do teu nome, para o esclarecimento e para a honra e glória somente do Senhor, para que os nossos irmãos possam crescer, amadurecer, não só na fé, mas também, Senhor Deus, na vida particular deles. É isso que nós oramos e nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Nando, antes da gente começar efetivamente, eu queria que você fizesse uma apresentação de quem é o Nando aí para todo mundo. Muita gente já te conhece, mas alguns ainda não conhecem o Nando. Então fala um pouquinho da sua carreira, da sua vida profissional, um pouquinho da sua vida particular também, claro, né? O que você achar mais interessante aí? Amém. Pastor, primeiro obrigado, né, pelo convite. Eu me sinto honrado de poder ajudar de alguma forma. É um prazer não apenas ajudar você, mas ficar gravado e poder ajudar alguém, né? E maravilhoso, muito bom. E eu estou me apresentando nas redes sociais, pastor, como Nando da Barão, sabe? Porque eu fui por muito tempo conhecido no meio que a gente atua como Nando da Barão. E agora eu estou fidelizando isso nas redes sociais, apresentando verdadeiramente como Nando da Barão. Agora Agregou ali como sobrenome, né? virou sobrenome. Tem exatamente 20 anos que eu trabalho, né, no mesmo lugar, na mesma empresa e praticamente com o mesmo nicho de negócio e mercado. Né? Há 20 anos atrás, eu com 17 anos, passei na faculdade, no vestibular de administração, e aí comecei a trabalhar com os meus irmãos, que já tinham fundado a Barão ali há 10 anos. Né? Eu estava, essa semana, inclusive, fazendo uma retrospectiva com meu irmão Marcelo, e ele falando que ele tem 30 anos de mercado e eu 20. Então, Uau! eu, né, pude aprender bem, bastante, porque iniciei lá como office boy, não tinha carteira, tinha que lavar uns carrinhos durante um tempo. Foi ótimo, porque eu gostava muito disso. E logo tirei carteira e aí fui fazer um trabalho de office boy, passei por alguns estágios internos lá e aprendi sobre administração de uma forma geral, até chegar na área comercial, que apesar de eu ter feito administração, a área comercial é a área que mais me encantou, que eu me identifico bastante, né? Assim, me acho um vendedor.
né? Não um bom vendedor, um ótimo vendedor, não, simplesmente um vendedor. Uma pessoa que gosta, ama o que Está faz sendo muito humilde aí, viu? e faz o que ama. Então foi muito legal, uma trajetória bacana, de altos e baixos, todas as dificuldades que todo mundo tem. E formei na faculdade, tive a oportunidade de virar sócio dos meus irmãos. E dali para frente, né, glória a Deus, muitas coisas boas aconteceram. Ingressamos em outros mercados, entramos no mercado imobiliário, fazendas, mas sempre com um nicho e foco principal, o comércio, né? O nosso negócio principal é o comércio de veículos utilitários, que são ônibus, vans, né? E derivados disso aí. Passamos por oficinas, mas assim, esse é o nosso foco, esse é o nicho de mercado, e por mais que a gente faça outros negócios, eu não me vejo tão cedo saindo deste mercado, porque além de me identificar, a gente se profissionalizou, aprofundou bastante nele, e hoje a gente, além de ter um certo know-how, né, a gente vê uma certa necessidade do mercado em si do nosso trabalho. E isso, para mim, foi o maior reconhecimento até hoje. Ou seja, ver que alguém Legal. é beneficiado de alguma forma do trabalho que você executa. Isso aí, Muito pastor. legal. Muito Sou, legal. Muito legal. sou Snar, meu nome é Snar, não é Nan, mas Snar com muito orgulho, que é o nome do seu pai, né? amém, é isso aí. A esposa já falando lá, que privilégio ver o seu crescimento. E falar nisso, pessoal, podem ficar à vontade para mandar perguntas aí, né? Fiquem bem à vontade mesmo, o papo aqui é bem descontraído, e então podem ficar bem à vontade mesmo, né? Ela tá falando de novo. O meu amor começou como office boy e hoje gerencia várias equipes, é verdade. Nando, eu ia começar com essa, aliás, essa pergunta que eu vou te fazer, eu ia finalizar a live com ela. Mas eu acho que é legal a gente começar a live com ela. Você é cristão já há alguns anos e também é empreendedor, e um empreendedor de muito sucesso. Como é compartilhar essas duas vidas? Elas são compatíveis? E óbvio que, sendo compatíveis, como que você faz para compartilhar o mundo dos negócios, a necessidade de se sobressair nesse mundo dos negócios e a fé cristã os atributos e os absolutos morais da fé cristã? O empreendedor de sucesso aí é por sua conta, né, pastor? Como nós vamos falar de sucesso, e o sucesso nem sempre é o ganho de capital, um ganho financeiro, então eu me sinto sim um empreendedor de sucesso. Uhum. Seguinte, né, eu quero fazer uma parábola aqui, entrar um pouquinho onde é um mundo que você tem muito mais domínio, e então se sinta na liberdade, inclusive, de me corrigir e acrescentar algo se você achar que é devido. Beber uma aguinha aqui, viu? Fique à vontade. Mas o seguinte, pastor, primeiro, a gente, né, nós servimos a um Deus que ele é arquiteto, médico dos médicos, administrador dos administradores, e eu vejo Deus, Jesus, como um grande empreendedor. Porque é o seguinte, um certo dia, né, eles vão contextualizar aqui, estava lá Uhum. a cidade e eles resolveram, né, já tinha feito o homem já tinha caído, já tinha acontecido bastante coisa boa e ruim, e eles chegaram a um consenso entre eles lá, precisamos descer e fazer algo muito importante. E aí um deles, Jesus, se prontificou e falou, deixa que eu vou. E naquele momento, pastor, ele como empreendedor, como gestor, Deus, né, a Trindade, criou uma estratégia. Eu vou, né, e aí a gente vê biblicamente várias passagens, né, a Bíblia como um todo, como uma estratégia. Por quê? A estratégia ela tem ligação uma coisa com a outra. Ela tem nexo. Então, uma coisa conecta com a outra, né? Que é exatamente o que faz a gente entender que a Bíblia é uma verdade absoluta, porque ela, por tantos anos, né, foram escritas por tantas pessoas e tantos anos, distintos, e a gente vê que ela tem um nexo independente do tempo que passou.
Mas aí, continuando a história, Jesus veio e nasceu de uma virgem e tudo que todos nós, né, sabemos e passou aquela história. O tempo dele de vida aqui, ele tinha propósito. Então, a gente entende então ele como um empreendedor porque ele tinha um objetivo. E nós sabemos que o objetivo dele era salvar vidas. Então, ele queria vir, ele se propôs, eles reuniram antes, né, ele decidiram, vamos chamar assim, que ele viria. E dentro disso eles criaram estratégias. Você vai nascer de uma virgem, você vai passar por ali, isso aqui vai acontecer, aí você sai daqui, você vai dali. E isso, ele veio, as estratégias foram né, sendo desenvolvidas ao longo dos 33 anos. E no mais para o final da vida a gente começa a ver sofrimentos, dificuldades que nós passamos e que ele passou. Então, o pecado, né, ali no deserto, o tanto de propina que ofereceram para ele, né? Eu vou te dar o mundo, eu vou te dar o que for para você perder, mas ele foi firme. Ele foi firme no propósito. E aí, dessa maneira, eu creio, e a gente tem como testemunha, que o maior empreendedor, que é né, o título da nossa live aí, o maior empreendedor que existiu é o Deus que a gente serve, né, que é Jesus, que foi fiel ao que ele tinha de propósito. E nós sabíamos que ali, no final, na cruz, né, ele tinha que passar por aquilo ali, por aquele sofrimento, e ali um grande amigo dele, né, a gente entende que é um amigo, Pedro, que num dia foi tão elogiado, no outro Jesus fala, né, afasta de mim, Satanás, porque ele entendeu que no meio daquela caminhada, para que o seu empreendimento fosse bem sucedido, tinha pessoas ajudando e tinha pessoas atrapalhando, e que naquele momento ele teve uma percepção, uma sabedoria, que são dons que nós vamos usando ao longo, né, da caminhada, e ele teve uma sabedoria e repreendeu. Então, na realidade, foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou, glória a Deus. O que aconteceu? Dentro do propósito que ele colocou de entregar a vida e ir 33 anos depois, e tudo que ele propôs no Antigo Testamento, ele faz ali e fica para a gente um exemplo, né? Como nós somos cristãos, ou seja, seguir o exemplo de Cristo, de hipótese nenhuma podemos nos comparar, porque no meio do caminho, ali naquele deserto, a gente já cairia, né? Eu, pelo menos, já cairia. Então, muito difícil. Porém, nós temos que nos espelhar. E a gente tem que se espelhar para que a gente tenha uma vida, respondendo sua pergunta, que a gente tenha uma vida cristã em comum com uma vida empreendedora, a gente tem que espelhar no melhor. Então, o melhor é Cristo. E dentro, aqui no mundo, de pessoas que erram, que pecam, nós também temos que nos espelhar em pessoas que sabem fazer, em pessoas que fazem da maneira certa, e dessa forma você vai crescendo e se superando. Mas eu queria, ainda dentro dessa pergunta sua, pastor, acho que uma hora vai ser pouco, hein? Mas eu queria o seguinte, dentro disso, aí eu falei um pouco do lado espiritual, né? Dando o exemplo aí do melhor. Um certo dia, na minha vida, na minha caminhada, aí é um exemplo pessoal meu, eu recebi uma notícia. Eu tinha feito uma negociação, eu tinha feito uma aquisição de um veículo, e esse é o nosso negócio, esse é o nosso mercado, e essa aquisição ela era pessoal. E num determinado momento, eu recebi uma ligação que eu mandei a pessoa ir lá buscar o carro e fiquei sabendo que eu tinha caído numa fraude. E a pessoa falou assim, não, o dinheiro que você depositou, infelizmente, foi uma fraude, tal. Ou seja, depois de ali uma hora, a ficha caiu, foi uma fraude, perdeu o dinheiro. Aí eu tenho alguns jargões, né? Não vou para frente. Aí passou uma hora aproximadamente, né? Você tem pessoas boas ao seu lado, não, vem cá, vai dar certo, vamos, esquece isso, vamos para frente e tal. Aí passou uma hora, veio meu irmão, meu sócio, e falou assim, olha, infelizmente, eu tenho uma notícia aqui, nós tivemos um bloqueio aqui indevido na nossa conta,
e um valor alto, e aconteceu uma situação, e nós vamos ter que nos defender, porque né? E aí você fica irritado, chateado, e aí você continua caminhando, não, mas vai dar certo, Deus é mais, e tem mais Deus para dar do que o capeta para tomar, e vamos para frente. E aí almoçamos e vai à tarde, mas assim, você se sente chateado, você é um ser humano, você erra, você tem falhas, você é né, volátil. E aí, dessa maneira, evoluiu um pouquinho. Eu falei assim, não, eu não aguento, hoje um dia foi mais difícil, doido para ir embora. Na hora que eu estava no caminho de ir embora, saindo para pegar o carro para ir embora, meu telefone toca. E uma pessoa lá em São Paulo me liga. Eu falei assim, nossa, telefone de São Paulo, acharam meu dinheiro, né? Era uma pessoa me falando que o seguinte, minha carteira de habilitação tinha sido clonada e roubaram um carro em meu nome. Aí eu falei, não é possível. Que carga, que peso, não tem lógica, não. Aí até meu dar certo foi embora. Eu falei, não vai dar certo. Tá muito difícil. Mas aí pessoas te animam e não te deixam desanimar e eu fui embora. O mais legal que eu quero dizer com isso, né, e fazendo aí, respondendo a sua pergunta, contextualizando um pouco a sua pergunta, né, falei um pouco do melhor que é Cristo, e falei isso para que todos entendam, para né, que eu tenha esse entendimento e todos que vão nos ouvir aí, que é o seguinte, a gente passa por muitas dificuldades, mas Deus é tão maravilhoso que Ele permite que você durma e o melhor, Ele renova a misericórdia ao amanhecer. Porque é o seguinte, por um momento você fica pensando, por quê? Eu vou pedir Deus o que eu mereço, aí depois você aprende, não pede o que você merece, não, que o negócio vai ficar bem pior. Aí eu acordei no outro dia, renovado, e falei assim, gente, eu nasci pelado, se eu já estou no lucro, se eu estou vestido, eu já estou no lucro, então deixa eu ir para frente, e dessa maneira vem o concílio da pergunta que você fez, em relação a como ser um empreendedor cristão no mundo atual. Você vai pegar as forças que Deus renova no seu dia a dia, porque você vai passar por muitas dificuldades, você vai errar, vai cair, vai tropeçar, vai pecar, vai se arrepender. De manhã, sua misericórdia vai ser renovada, você vai ganhar forças, e aí você vai começar a compreender o que você fez de errado e entender que o depósito foi culpa minha, que a habilitação um dia eu passei para alguém que eu não deveria ter passado. Aí você começa a entender, a compreender e entender e se responsabilizar, chamar a responsabilidade para você e começa a agir de maneira diferente para que os resultados aconteçam de maneira diferente. Então o cristão atual, ele sofre, mas vale a pena. Ah, perfeita a sua resposta, né? Inclusive uma bela apresentação do Evangelho de Cristo, né? Inserido no contexto de empreendedorismo. Eu só queria falar uma coisa que eu ouvi, né, de Lutero, né? Eu ouvi de Lutero porque alguém escreveu lá o que ele falou, né? Que o sapateiro chegou para ele e falou: Lutero, eu quero servir a Deus, como que eu faço? Aí Lutero falou com ele assim: faça o melhor sapato e venda pelo preço justo. Então, empreender ou empresariar ou trabalhar, né, profissional liberal, profissional de forma geral, pode servir a Deus dessa forma, como você falou bem aí, né, entendendo que virão dias difíceis, virão dias complicados, mas que por outro lado também vem a graça de Deus, vem a misericórdia de Deus e te supra a bondade dele, né? Enfim. E aí você vai para frente, vai dar certo. O Marão até colocou ali, né? Vai dar certo. Que é a frase, né? Mas dentro disso, Nando, a gente estava conversando ontem e uma das coisas que você falou e que eu realmente achei muito interessante é sobre esse cenário. Existem realmente, porque a gente ouve falar assim, na crise uns vendem lenço, outros choram e tal, mas efetivamente existe possibilidade, existe condições de empreender, de crescer, de abrir novas fontes de renda, enfim, existem realmente possibilidades de negócio nessa crise, nesse momento atual do país? Pastor, antes, o Igor fez um comentário aqui, tem um sobrinho meu lá de São Paulo assistindo aí.
Mandar um Ah, abraço pro Igor e falar com ele que eu estou treinando todos os dias, 1 hora de bicicleta para andar com ele aqui, viu, Igor? Então, ele falou aqui. Ele mandou mesmo aqui, né? Deixa eu ver aqui. Grande exemplo de pessoa, iniciativa show. Abraço, Igor. Igor, seu sobrinho? meu sobrinho, filho do Valdir, trabalha com meu irmão lá em São Paulo. Ah, ótimo. Você está treinando 1 hora para poder competir com ele. Tô, tô. Nós estamos. O empreendedor, a pessoa bem-sucedida, não gosta muito de perder, não, pastor. Ela pode até perder, tem que aceitar. Perder é normal, mas vamos fazer tudo para não perder. É isso Pastor, aí. essa pergunta que você fez de um momento de dificuldade, né? A gente está vivendo um momento que acho que nem a pessoa mais pessimista do mundo acreditou que nós pudéssemos viver, né? É um momento mundial, é uma situação, um cenário de pandêmico, né? Que já dura aí aqui no Brasil há 4 meses, então é bem complexo. Mas o seguinte, para isso, eu tenho uma frase que eu gosto muito do Mário Cortella. Eu vou ler aqui que é o seguinte: faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então é o seguinte, acho que atende bem ao requisito, ao pré-requisito do empreendedor bem-sucedido ou de uma pessoa bem-sucedida no que faz, né? O momento de dificuldade financeira, o momento de economia, realmente é um momento que gera oportunidades, porque eu vejo que a maioria das pessoas desanimam, né? Quando vem uma sobrecarga, quando vem uma fatalidade, ou situações, né, igual nós estamos vivendo, a maioria das pessoas desanimam, porque o que ela fazia passa a não dar certo mais. E esse é um dos pré-requisitos, isso é um dos pilares do empreendedor. Você tem que se reinventar. Então, o termo reinvenção, nesse momento, ele cabe, né, nessa frase aqui, ou seja, o que eu tenho, o que eu posso fazer hoje? Qual é o meu melhor hoje? Não significa que é o melhor para um ou para outro, é o seu melhor, dentro da sua capacidade, dentro das ferramentas que você tem. Mas é importante fazer, é importante agir, é importante buscar maneiras de sair do que você está vivendo. Se você julga que você está num momento de dificuldade, você tem que buscar saídas para isso. Então, sim, aparecem, respondendo de maneira objetiva a sua pergunta, aparecem oportunidades, sim. Né? São nas crises que você entende que nascem mercados novos, porque nascem necessidades novas. Como? Quais necessidades? Quem tem essas respostas? Quem tiver a resposta vai se dar bem, né? A resposta você tem que buscar, porque os avós da gente já falavam, né? Quem procura, acha. Ó, você está procurando, mas na época era uma surra, né? Você está procurando, quem procura, acha. Mas cabe ao empreendedorismo também você procurar fazer diferente. E, na realidade, é muito difícil. Você tem que se empenhar, você tem que se questionar, você tem que estudar, você tem que ser analítico, você se leva ao seu limite. E o melhor, o limite da gente, você atinge ele, ele passa a não ser o limite mais. Você nasce um novo limite. Então você se esforça mais, porque até aquilo ali você já consegue fazer. Então não é mais o seu limite. Aí você começa a se esforçar mais e eu acredito que nasce. E eu quero exemplificar isso. Né? Dentro do nosso negócio, a gente entendeu, a gente tem um transporte de passageiros que diminuiu muito. As pessoas estão se locomovendo pouco, mas nós também temos um negócio de transporte de cargas e serão dentro do nosso negócio. O transporte de carga aumentou muito. Qual a lógica desse aumento? Se os shoppings, as lojas, os mercados, os grandes centros estão fechados, os consumidores diminuem a compra, mas não param de comprar. E ao comprarem, tem uma necessidade da entrega. E alguém tem que fazer essa entrega. Essa entrega é uma entrega de... E nós logo... Agora é a minha. Você está ouvindo?
Deu uma picada na internet aí. Você tá me ouvindo bem? Ótimo. Você estava falando que é uns 90 dias para cá o mercado de transporte de carga. Estou Opa! ouvindo. E aí, tá me ouvindo bem aí? Não, eu tô te vendo, tô te ouvindo bem. Pode falar. Estou ouvindo? Então, beleza. Então, vamos dar isso. Sai, demônio. E é... Então, na realidade, pastor, aí você tem uma percepção que esse mercado é um nicho que tem necessidade e você rapidamente começa a desenvolver habilidades novas, situações novas, mercados novos, contatos, e se você começa a procurar, erra, porque é início, amor. E aí, tá me ouvindo? Acho que você voltou. A internet tá dando aquelas picadas normais. Tá me ouvindo bem aí? Ou saiu? Bom, deixa eu ver se ele volta. Vocês estão me ouvindo aí, né? Quem está acompanhando a gente, tá me ouvindo pelo menos, né? Dá um sinal aí. Ah, ótimo. Beleza. Então vou só esperar o Nando voltar aqui para ele dar sequência. Ele aí, ó, voltou. Vou chamar ele novamente. Aí voltamos. Tá ouvindo? Tô te ouvindo bem, meu amigo. Ah, então beleza. A internet dá esses piques mesmo, de vez em quando é normal. Isso é uma prova, pastor, espetacular isso que aconteceu agora, das dificuldades de fazer diferente, de fazer o novo, de fazer algo que a gente não tem, né, 100% domínio. Nem a internet estava preparada para o que está acontecendo, né, muito menos eu. Ou seja, então a conclusão da resposta, pastor, é sim, nascem Não, mas novas eu oportunidades. quero ouvir um pouco mais da história lá do transporte. Você estava contando que começou a surgir um novo cenário de transporte, aí a internet ficou meio ruim. Eu queria ouvir mais sobre aquilo ali. Você consegue lembrar aí mais ou menos de um ponto e pegar a partir dele? Então, é o seguinte, o transporte de cargas melhorou, como era um nicho de negócio nosso, mas onde a gente tinha uma pequena atuação, nós aceleramos em cima dele, paramos, diminuímos o outro e aceleramos em cima desse. Porém, buscando novas parcerias, novas estratégias comerciais, buscando carro fora, em Brasília, ou seja, eu preciso fazer diferente, eu preciso agir e tem que ser rápido porque o salário de ninguém espera, os custos não param, então eu tenho que ter uma reação rápida. Surgem novas oportunidades. Esse é um exemplo, transporte de carga. Então, hoje, uma pessoa, né, aproveitando aqui, fazendo uma mídia, a pessoa que hoje, às vezes, está desempregada e ela não sabe o que fazer, ela compra uma van furgão, financia 100% porque ela não tem dinheiro para dar, e ela já sai dali trabalhando porque é um mercado que tem alta. E esse mercado vai cair quando a pandemia acabar? Não. As lógicas mudam com o passar do tempo e nós vamos ver que as necessidades mudam e se adequam. Então vai diminuir, é fato, mas não vai acabar. E ele vai se ficar bem posicionado ali no mercado e vai ter suas estratégias comerciais. Mas uma pessoa hoje que está desempregada, nós temos essa saída para ela. Uma pessoa hoje que tem, né, nós colocamos nas redes sociais da Barão o seguinte: o cara era Uber e desacelerou muito e ele ainda está com medo de infecção. Aí agora ele pega o carro dele, que era um Uber alugado, devolve, se assim ele achar melhor,
e compra uma van onde ele não vai ter risco de infecção, porque ele não vai ter contato com pessoas, é muito pouco o contato. Então, se adequa, o mercado se ajusta e nós temos que ter habilidade, sabedoria, discernimento para você ser ágil, ser atuante, né, e partir para dentro. Outro mercado, nós temos uma empresa de locação, e eu vou fazer uma mídia aqui, onde o executivo da empresa está nos assistindo, né? Então, assim, é um prazer para a gente que o executivo da VMI Brasil Locações está assistindo a live. E ele, nesse momento pandêmico, nós que temos ônibus alugado para empresas, ferrovias e mineradoras, foi estabelecida uma norma que uma pessoa anda em cada 2 bancos. O que aconteceu? A necessidade dobrou. Ela simplesmente dobrou. Um carro de 30 lugares só pode andar com 15. Então, veio uma avalanche de demanda e ela é uma demanda pontual. E aí, o que eu faço? Eu financio, eu compro muitos, eu atendo, quantos que eu atendo? Aí você vai lutando com aquilo ali, você dorme pensando naquilo, acorda, troca ideia, pesquisa e faz o seu melhor, porque você aproveita de uma situação, de uma crise econômica para alavancar, né, e para fazer negócios melhor, ou seja, ficar mais bem posicionado do que você estava. Mas é claro, as oportunidades elas estão aí para todo mundo, todos nós temos, mas a gente realmente tem que buscar, desejar muito alcançá-las, porque não é fácil, a caminhada é difícil, né? Mas, voltando à palavra, Deus já falou, Jesus Cristo falou, né? Vinde a mim, que pegue sua cruz e traga junto, ou seja, vai ser difícil para a salvação e vai ser difícil dia a dia, mas dá sim para empreender, inovar e ter resultados positivos, mesmo num cenário tão negativo. Muito bom, muito bom. Eu queria até dar um exemplo também, né? Claro que nós estamos falando de outra coisa, né? Você falou aí agora do mundo dos negócios, e até me lembrei uma reportagem que eu vi de um cara, ele é dono de um grande restaurante, agora eu não me lembro se é São Paulo ou Belo Horizonte. E esse cara atendia, obviamente, não tinha delivery, né? Era restaurante de alto nível, as pessoas iam lá para ter uma experiência no próprio restaurante. Pandemia, fecha o restaurante. E aí, o que o cara faz? O cara começou a oferecer a experiência do restaurante na sua casa. Então ele leva o garçom, ele leva a comida e serve na sua casa, né? Criando uma nova experiência. Claro que esse valor aumentou, mas como é uma experiência nova, ele descobriu um novo nicho de mercado. E o cara falando, eu nunca mais paro de fazer isso. Na verdade, eu vou vender isso como uma experiência para as pessoas, né? Outro exemplo, aí mais voltado para a gente, né? Claro que aí saindo do mundo dos negócios, isso que a gente está fazendo aqui hoje, a live. Eu comecei a fazer essa live pensando apenas em suprir um momento da pandemia para a igreja, né? Uma célula, inclusive nasceu como célula de homens, né? Ia ser um momento só para os homens. E aí a gente começou a criar uma rotina de forma que as pessoas já começaram a falar, não, pastor, continua fazendo aí na quarta-feira, abordando outros assuntos, inclusive esse assunto que eu sempre achei muito pertinente a gente tratar no ambiente eclesiástico, que é a questão do empreendedorismo, da liderança e etc. E a gente nunca teve espaço, porque a gente sempre focou muito na questão espiritual. E agora a gente está tendo um espaço que antigamente não tinha para a gente tratar de um assunto que é tão importante. Então, mostrando exatamente isso que você está falando, a questão da reinvenção, a questão de você ser resiliente, de você olhar para as necessidades e tentar suprir as necessidades. Então, né, a gente tem atender alguma demanda. Né? O Nando deu um exemplo aí fantástico, o cara que é Uber, está lá tentando marretar com o Uber, né? O negócio está difícil, que a demanda caiu assustadoramente para Uber e tal. Como fazer, né? E aí ele falou, olha, você tem uma outra demanda, que é a demanda de entregas, porque hoje está todo mundo dentro de casa, tem que entrega comida, entrega revista, entrega jornal, roupa, sapato, enfim, entrega uma infinidade de produtos. Então, essas coisas eu acho que a gente precisa realmente fomentar, não só, né, nos ambientes eclesiásticos, né, que é o nosso caso, mas também no ambiente dos nossos familiares, amigos, enfim, porque
a gente vai ter que se virar aí para passar por esse momento de pandemia. Ah, Nando, se você pudesse dar um conselho para um cara que quer empreender, o cara tá lá em casa agora, vamos pensar no cenário, o cara tem lá 5, 10, 15 mil, né, em dinheiro e quer empreender, tem medo de gastar esse dinheiro e depois fazer falta. Qual o conselho que você dá para o cara que quer empreender hoje? Difícil é assim. Tá normal aí? Tá ouvindo? Eu tô sem seu som. Pá, travou aí, Giza? É, parece que tá. Seu som tá saindo agora. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Nando? Eu tô te Olá, vendo bem agora. Tá me ouvindo? e tá ouvindo? Tô te ouvindo bem. É. Então, maravilha. Aí, pastor, você me apertou. Ô, pastor, eu acho o seguinte, pastor, é muito pertinente, né? A gente falar de empreendedorismo. A gente conhece várias pessoas que é CLT a vida inteira e ela fica com algumas dúvidas: devo empreender ou não devo empreender? A primeira resposta para essa pessoa é ela entender que quando ela faz uma reserva do salário que ela ganha e coloca na poupança, ela está empreendendo, né? É um perfil de empreendedorismo extremamente conservador. Quando ela aprende ali à noite, às vezes ela não quer ficar na internet, ela pesquisa um pouquinho sobre bolsa, ela vai lá e coloca uns R$ 1.000 na bolsa. Ela passou a ser uma empreendedora do mercado de capital aberto, onde ela corre alguns riscos e tal, mas ela já é uma empreendedora, mesmo com R$ 1.000. Então, primeiro, não tem quantidade e ela não tem que ter medo. Pelo contrário, Tô né? te ouvindo, Eu acho viu? que Tá parada a imagem, mas a gente tá te ouvindo. minha tela Aí. Voltou. travo de cima, volto de baixo. Travo de baixo, volto de cima. Mas eu tô te ouvindo bem, viu? Oi, Tô te, agora tô te ouvindo bem. tá normal? Tá normal. Beleza. Então é o seguinte, pastor. A primeira coisa, a pessoa tem que entender, e voltando um pouco para o lado cristão também, é o seguinte, que que os nossos corações são cheios de planos, né? O ser humano é assim. A gente sonha, a gente projeta, a gente faz planos. Mas a gente tem que ter o entendimento que é o seguinte, o homem planeja, mas quem realiza é Deus. O que eu quero dizer isso em relação à sua pergunta do que o cara deve fazer, do que essa pessoa deve fazer? Ela deve buscar uma orientação se ela deve investir ou não, fazer o investimento ou não, né, adquirir, ou seja, quem quer que seja. Então, primeiro lado, ela deve fazer oração, entender e ela deve sentir paz. Né? Muitas pessoas têm dúvida, mas eu pergunto a Deus e ele não responde. Mas você está em paz? Estou. Então, beleza, agora já é um bom sinal. Você está em paz que você deve pegar seus 15 mil e investir. Aí nós vamos para o segundo ponto, pastor, é ação. Né? Fazendo uma ligação aqui com o Paulo Vieira, por exemplo, ele tem um livro legal que é O Poder da Ação. E o seguinte, a gente passa a entender que não basta a pessoa ter vontade ou ter o dinheiro, ela tem que agir. E agir no mundo do empreendedorismo é mais importante do que em outras atividades. Quando a gente pensa o seguinte, que você é um funcionário público, você se torna um melhor ou pior, mas você continua sendo, né? E então exige de você, mas você se exige mais do que o próprio mercado. Quando você pega os seus 15 mil e aplica no mercado, se der certo, você ganha, se der errado, você perde. Então não tem o meio termo, ou seja, o empate, o 0 a 0 ali já é uma certa vitória. Significa dizer que
você que deseja agir, que deseja entrar para o mercado, que deseja investir no mercado, primeiro ponto, você tem paz para fazer isso? Tem. Então, ótimo. Então, Ótimo. a partir de agora, você vai se profissionalizar. Ah, mas eu não sei fazer, eu não sei em que investir. Pesquisa. Pesquisa, busque, entenda, e a gente entende-se muito sobre o poder da ação, que é o seguinte, né? Esses dias a gente estava conversando e falando que chegando ao consenso, né, sendo conivente às atitudes, que quem age, né, tem um poder, quem age certo tem mais poder, quem age certo no momento certo tem o superpoder. E isso significa dizer que, para eu ter uma ação, eu tenho que ter quase uma certeza, eu tenho que ter uma convicção lógica de que aquilo vai dar certo. Eu tenho um direcionamento cristão. Eu tenho paz no meu coração e eu vou investir, mas eu tenho que ter, além de paz, eu tenho que ter sabedoria. E aí voltamos lá no maravilhoso que a gente serve. Jesus foi e deixou o Espírito Santo. E aí eu queria os dons do Espírito Santo, sabe? Quando eu fui para a igreja, eu falei, eu quero esses. Que coisa maravilhosa. Você continua ouvindo? Minha tela parou aqui. Tô te ouvindo. Continua ouvindo? Tô te ouvindo. Oi. Então é o seguinte, olha que coisa Tô ouvindo maravilhosa. bem. Dons e tal, qual que eu tenho, qual que eu não tenho. Aí umas pessoas perguntam, eu tenho dom de investidor, eu tenho dom de... Tem que ter dom. Ou seja, aí você vai para esse lado dos dons. Aí um dia eu descobri com um pastor da igreja que eu frequento, maravilhosa lá na nave, que é o seguinte, os dons estão à nossa disposição. Nós temos que usar, a gente tem que, né, buscá-los e nós vamos encontrá-los certamente. E aí, com isso, a gente começa a entender que eu quero empreender, eu quero investir, eu tenho dons ao meu alcance, mas eu preciso buscar, eu preciso entender, profissionalizar, e aí eu tenho, de um lado, ação, atitude, em paralelo a isso, sabedoria e discernimento, como fazer, onde, por que fazer, e aí você começa a se questionar, pastor. Eu acho que o sucesso de um empreendedor ou de um empreendimento é você começar a ter um lado pessimista antes de realizar. O que pode dar errado? E se eu fizer? Aí você começa a anotar, ah, não, então nessa vertente eu não posso ir. Ah, mas e se eu fizer aquilo? Não, não, aí deu certo, deu certo, deu certo. Aí na hora que você está convencido, você vai em quem tem experiência naquele nicho de mercado e fala, pessoa, eu estou querendo fazer isso, eu vou te vender uma ideia, eu vou te vender um projeto. Seja seu irmão, seu amigo, seu sócio, sua igreja, você vai lá e vende aquilo ali. Aí você vai começar a trocar experiências. O que você está fazendo naturalmente? Você está dando vazão aos seus dons, você está usando o que você tem de melhor e aí você pode empreender, você está preparado. Aí você vai, como diz o meu amigo Mário aí, você vai para a guerra, né? Então, quando você empreende e aplica, seja o valor que for, ou melhor, viu, pastor? Não precisa nem ser financeiramente. Você pode ser um empreendedor com talentos, né? Deus deu tantos talentos para cada um e às vezes as pessoas não têm recurso financeiro, ou ela está desempregada, ela não juntou, mas ela tem uma sabedoria e ela tem um projeto idealizado que é tão perfeito que ela tem que agir. Novamente, voltamos ao poder da ação. Ela tem que se mexer e vender essa ideia para alguém, arrumar um sócio, um parceiro e fazer esse projeto, né, esse empreendimento dar certo. Então, ela tem que dar a saída. Ou seja, pastor, a conclusão da resposta que picou aí é eu tenho que ter o poder da ação, eu tenho que agir, eu não posso parar, eu tenho que ter sonho, mas eu não vivo de sonho. Então, né, e eu tenho que me comunicar com o Espírito Santo para eu ter paz para agir. Se eu tenho todos esses ingredientes, aí eu parto para a ação, que não é pegar o dinheiro e pôr, é me profissionalizar do que eu estou indo fazer, de maneira bem objetiva e aí você para de sonhar. Você deixa para o sonho ser à noite. De dia você põe no papel. Se esse sonho
tem tudo para dar certo ou tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar certo, você tem paz, você tem o recurso, haja. Toma atitude, toma decisão, vai lá e faz. E sabe o que é o melhor, pastor? Que é o seguinte, você cria toda uma estratégia, você põe no papel, você faz um curso de administração, você sonha com aquilo, você projeta, você troca ideia, aí você fala assim, gente, eu tenho um projeto perfeito, porque não tem como dar errado. E aí você vai para o mercado e age, aí você põe em prática aquilo ali. E no primeiro dia você já toma uma pancada. Ou seja, o mercado reage à sua atitude e isso, pastor, é o que vai construir o sucesso de uma empresa, o sucesso de um empreendimento, que é a reação do mercado e a reação que você tem em relação àquilo. Ou seja, você esperava, você tinha uma expectativa e ela aconteceu. Aí você faz o quê? Reage de maneira diferente, porque você precisa que ela aconteça melhor, né? Você precisa melhorar, você precisa progredir. Mas às vezes não aconteceu da maneira que você imaginava, ou às vezes nem aconteceu nada. Aí você age, analisa o que aconteceu e reage. Diariamente você tem que agir e reagir. Agir e reagir. Você tem paz, você tem que descansar, mas, né, como nós falamos no início da live, a misericórdia se renova ao amanhecer e você põe a mochila nas costas e vai para o combate, vai para a ação, vai para a atitude. E se está um marasmo, está tranquilo? Não, aí dessa maneira, naturalmente, você está num rio, à deriva, e você não está vendo, mas você vai naufragar. Ou seja, você aí que nos ouve, que tem o desejo de fazer algum tipo de empreendimento, busque de Deus, tenha paz e haja sem medo de ser feliz e sem medo de ficar triste também. E se der errado, levanta a cabeça, ergue e faz dar certo, porque cabe a nós fazer dar certo, né? Deus colocou tudo à nossa disposição, mas nós é que temos que ter ação. É isso aí, pastor. Anando, é muito bom a gente conversar com alguém que tem experiência, porque você ouve o que é real, né? Muitas coisas que você falou, né, na live inteira, mas nessa última parte me chama muita atenção, porque é algo que eu presencio muito aconselhando as pessoas, né? Você falou que é fundamental, que é uma pitada de pessimismo. Pense em tudo que pode dar errado. Não vai achando, porque você sabe o que acontece muito? O cara faz uma camiseta. Não, pastor, eu costuro muito bem. Olha a camiseta que eu faço. Vou fazer para vender. Só que ela não pensa em tudo que pode dar errado no mercado de camisetas. E mais, quando ela começa a vender, a primeira semana ela acha que vai vender 100 camisetas. Vende 2. Aí ela já desiste. Não, esse negócio não vai dar certo, eu não vou mexer mais com isso não dá certo. Então, quando você conversa com alguém que tem prática de mercado, isso é muito bom. Então, você falou aí muitas coisas importantes, agir, ter paz, né? Eu gostei dessa questão de você realmente ter paz, reagir e tal, mas essa pitadinha de pessimismo ela é fundamental. Por quê? Porque ela vai manter os seus pés na terra. Vai te fazer olhar para o alto, sim, vamos para cima, vamos para frente, né? Mas vou pensar também naquilo que pode me jogar para trás, naquilo que pode me atrapalhar. Por quê? Porque eu já me preparo para o cenário ruim. Pode dar certo? Pode dar, mas se der errado, o que eu vou fazer? Eu sempre falo isso com as pessoas, a pessoa fala assim, não, pastor, eu estou orando por um milagre. Eu falo, olha, prepare-se para o milagre, mas prepare-se para o não milagre também. Porque se não vier o milagre, o que você vai fazer? Ok, eu estou preparado, o milagre está aqui, estou esperando ele. Mas e se não vier? Eu continuo amando a Deus, eu continuo buscando a Deus da mesma forma? Então, acho que isso aí é fundamental, é muito saudável isso, porque a pessoa ela não fica lá no mundo da lua, né? Nosso tempo está muito curto, eu não quero falar muito, porque você está dando show de bola aí, como sempre. Eu só quero deixar a última pergunta, que é o tema da nossa live. E talvez aqui a gente deveria gravar uma outra live só para falar desse assunto. Mas, enfim, vai aí a pergunta. Quais os maiores desafios, e olha que eu já disse quais, né?
os maiores desafios do empreendedor nesse atual cenário, né? Porque economia e política está muito ligada, a política está uma bagunça, mas enfim, o que você está olhando para o mercado, para o cenário econômico do país, para o cenário econômico do mundo? O que você enxerga de desafios e também enxerga aí de saídas, né, de soluções para esse cenário? Tá saindo minha voz ainda que eu tô congelado aqui nesse negócio. Não, mas eu tô te ouvindo. Tô normal? Normal agora, voz e Tô normal. mexida. Eu preparei, eu vou mostrar aqui o seguinte, ó. Tá dando para ver? Preparei alguns assuntos, palavras, temas aqui, ó. Bem legal. Jesus! Mas o seguinte, acabou que o Espírito Santo te toca e eu não sei nem o que eu escrevi aqui, para te falar a verdade. Né? E eu quero agradecer o Fabinho, que está aqui também nos assistindo, que eu mandei os áudios para ele, eu falei, o Fabinho, digita aí para mim, ele ficou a tarde inteira digitando, obrigado, viu? Sempre com muita presteza. Obrigado. Seguinte, os dias de hoje, pastor, De- de- nós depois, temos que... depois você tem que pegar isso aí e mandar para mim que eu vou publicar no meu site, viu? Que eu acho que tem pérolas preciosas aí, viu? Tem, eu fiz com muito prazer e com todo o coração, então acho que vai servir, sim. De alguma forma serve. Mas o seguinte, pastor, o seguinte, ó, tem uma frase aqui legal, ó. Coragem é preparo e não mera disposição eufórica. Então, na realidade, o seguinte, no mundo em que vivemos, naturalmente já passamos por muitos desafios. O dia a dia você passa por desafios. E tem dois cenários que eu gostaria de compartilhar. Quantos minutos nós temos aí, pastor? Uns 6 minutos mais ou menos. Então, bem breve aqui o seguinte. A pessoa ela tem que se preparar, ou seja, ela tem que se encorajar, acreditar verdadeiramente no jargão que eu uso na nossa empresa lá, que é vai dar certo, não da boca para fora, vai dar certo que eu vou fazer dar certo. Porque Deus quer o melhor para mim e porque eu vou fazer o que me cabe ser feito para fazer dar certo. E o que me cabe ser feito? Cada um pode se consultar internamente e procurar que você vai encontrar. Né? Com a fé, a certeza daquilo que não se vê, você pode crer que o momento de dificuldade são momentos que nos faz crescer, que nos capacita. Então, tenha isso verdadeiramente no seu coração, se encha de esperança durante a noite, porque a misericórdia se renova, não é isso? Se encha de esperança durante a noite, acorde de manhã e fala o seguinte: eu vou fazer dar certo. Em nome de Jesus vai dar certo, eu vou fazer dar certo. Eu vou fazer dar certo. O que eu tenho que fazer? Cada um vai ter uma atitude diferente do outro para fazer dar certo. Mas uma coisa é fato. A vida financeira, a vida do empreendedor, ela é uma vida cíclica. Então ela tem altos e baixos e você tem que se preparar para ele. Ou seja, a pessoa que estava preparado, ela tinha um setor financeiro equilibrado, a empresa que estava equilibrada, ela vai superar melhor do que aquela que estava desequilibrada. Use esse momento para entender que você precisa ter equilíbrio, que você precisa ter reservas, que você entende que Deus supre sim as nossas necessidades, porém, você tem que fazer sua parte, nós temos que fazer nossa parte, nós temos que ser responsáveis pelas nossas atitudes. E as coisas macroeconômicas que acontecem, infelizmente, nós não temos domínio. Mas se eu estou preparado, ou mais bem preparado, eu vou passar por aquilo ali melhor, vou fortalecer e vou me capacitar ao ano que vem ou daqui 2 anos, ter, através de mais habilidades, eu vou me capacitar a ter resultados ainda melhores do que eu tenho hoje. Então, o que eu falo é, pessoal, tenha fé, acredite, mas não deixe de agir. E tenha coragem, a coragem bíblica, a coragem que fala biblicamente, a coragem é o preparo e não mera disposição eufórica. Né? A gente não nasce pronto,
eu coloquei aqui, a gente não nasce pronto, a gente vai se fazendo ao longo do tempo e se superando né, nas dificuldades. E o impossível, pastor, o impossível, para todos vocês, que fique, né, como final, o impossível não é um fato. O impossível é uma opinião. Né? O que é impossível para um não é para o outro. Então, faça o seu melhor de acordo com o que eu abri a live. Vou ler para vocês de novo. Faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. E saiba, o impossível é uma opinião. É isso aí, pastor. Muito bem, Nando. Olha, eu só posso te agradecer, meu irmão. Eu acredito firmemente que abençoou muito aí a vida de todo mundo, né? Todo o pessoal está compartilhando aqui nos comentários, eu tenho acompanhado. Tem uma pessoa aqui que está falando o tempo todo, o nome dela é Gislane Ferreira, oficial. Mas falando muita coisa. Ô, Glória! Ô Glória. Mas assim, eu queria realmente te agradecer, foi muito rico. Vai ficar essa live, inclusive, no Instagram aqui da Nave, né? A gente deixa lá no IGTV, então depois o pessoal pode ver. Depois você manda para mim esse material também, que a gente vai tentar publicar ele lá no site para as pessoas poderem acessar. E assim, fica realmente a impressão de que a gente conversou com alguém que tem muita prática e sabe do que está falando. E isso é muito bom. Então, eu queria te agradecer. Você tem aí mais um minuto, queria que você fizesse aí sua despedida, deixasse uma última mensagem final para todo mundo, para a gente poder encerrar. Eu queria agradecer a presença de cada um, muita gente, percebo muita gente que trabalha com você, te elogiando, Nando, a pessoa fantástica e tal. Muito bom isso, né, amigo? Isso mostra... Eu falei hoje que amanhã eu ia pagar o almoço de todo mundo, pastor. Uma troca, uma permuta, estratégia. Pastor, rapidamente, então, antes que caia, o seguinte. Tenha esperança, mas do verbo esperançar, e não do verbo esperar. Esperançar, aquele que é do verbo esperançar, e não do verbo esperar. O verbo esperar é aquele que aguarda, enquanto o verbo esperançar é aquele que busca, que procura, que vai atrás. Tem esperança, mas não é. E agradecer a todos que participaram e a você pela oportunidade, a minha esposa que mandou um tanto de colegas de trabalho, a todo mundo que participou, vão ver a live e que foi de coração, né, realmente com um preparo muito rápido. A próxima vai ser melhor, se Deus quiser. Com certeza. Amigo, mais uma vez, obrigado. Todo mundo que participou, obrigado. Toda quarta-feira a gente tem aqui às 21 horas, sempre uma live com algum assunto, às vezes voltado para a parte espiritual, quase sempre, mas às vezes também voltado aí para a parte de empreendedorismo. Vamos ter também com as mulheres, para falar sobre assuntos também relacionados à vida da mulher, os desafios, enfim, muita coisa legal. Então fica sempre ligado aí, vai ser um prazer receber todos vocês. Um grande abraço, Nando, mais uma vez, obrigado, meu irmão. Um grande abraço para você, Giza, um beijo para vocês também, para as crianças, Fernandinha, Pedrinho. Que Deus abençoe todos vocês aí.